Gênesis 41, 51. Você que não tem a Bíblia, pode acompanhar conosco aqui na projeção. Gênesis 41, 51. Boa noite, Jéssica. Boa noite, Roosevelt. Boa noite, Maria Aparecida. Sejam todos bem-vindos à nossa transmissão. Gênesis 41, 51 diz assim: José, o primogênito, chamou de Manassés, pois disse, Deus me fez esquecer de todos os trabalhos e de toda a casa de meu pai. Coloca a NVI, por favor. Isso. Ao primeiro José deu, obrigada. Ao primeiro José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Ao segundo filho chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde eu tenho sofrido. Diga assim comigo: primeiro filho, Manassés, que significa Deus me fez esquecer de todo o meu sofrimento. O segundo filho, Efraim, que significa Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Amém? Coloca sua Bíblia no seu assento, feche os seus olhos mais um instante. Senhor Deus, nesta noite, Pai, nós agradecemos a Ti, Senhor, pela Tua presença aqui neste lugar. Viemos pedir, Senhor, que Teu Espírito Santo possa falar, Senhor, aos nossos corações, ó Deus. Nós temos sede e fome de Ti. Nesta noite, Pai, que Teu Espírito Santo possa bradar nos corações a Tua palavra, a Tua verdade, a Tua bondade, ó Deus. Que eu diminua e que o Senhor cresça, que tudo aquilo que impede essa pessoa de receber e compreender a Sua palavra seja dissipado em nome de Jesus. E nesta noite a Tua nuvem de glória esteja sobre esse lugar, Pai. Nós repreendemos todo o mal, todo o levante do inimigo, em nome de Jesus. Toda a igreja diga amém? Amém. Pode sentar no seu lugar. Amém? Glória a Deus. Quem está feliz aí, dá um glória a Deus. Quem está cansado, diga misericórdia. Credo, gente. Como assim? Vocês estão cansados de quê? Aproveita, olha para esse irmão bonito aí que está do seu lado e fala: que bom que você veio. Que bom que você não me deixou sozinha aqui no culto hoje. Ainda bem que a chuva parou, né? Glória a Deus. Então, hoje, igreja, nós vamos encerrar o nosso propósito que se chama sonhos, né? Vivendo os sonhos de Deus. Nós falamos aqui que Deus fala através de sonhos, não só de sonhos assim, trazendo revelações, aquele sono que é o repouso, é o descanso quando você dorme. A gente aprendeu que só quando você verdadeiramente dorme, descansa e entra no sono profundo é que você consegue sonhar. E nós falamos do sonho como objetivo. E falando em sonho, nós não podemos esquecer de falar de José. Nós falamos do José, marido de Maria, né, o pai de Jesus. Nós falamos de Daniel, nós falamos de Jacó. Pessoas as quais Deus falava muito em sonhos. E José, Gênesis 37 começa a contar a história de José, que com 17 anos ele teve um sonho. E ele teve um sonho de que ele seria erguido e seus irmãos, a sua família, se dobrariam a ele. Ele teve 2 sonhos. Ou seja, ele sonhou que ele ia ser o maior da sua família, que ele seria exaltado. E quando ele contou esse sonho, ele provocou muita inveja nos seus irmãos. E além dele contar o sonho, para piorar, José ele era o caçulinha, né? Era o filho da velhice de Jacó. Depois veio Benjamim, né?
Então Jacó, ele era do filho, quase o caçulinha, né? Aquele filho da velhice. Então José, ele era o filho queridinho do Jacó. Depois veio o Benjamim que era o mais novo. Mas o José, ele tinha uma certa atenção maior do seu pai. E isso causava muito ciúme nos seus irmãos. Então o seu pai Jacó deu de presente para ele uma túnica, uma roupa especial, toda colorida. E isso despertou mais ainda a inveja dos seus irmãos, porque aquela túnica representava prosperidade, aquela túnica representava que aquele filho era especial, aquela túnica representava que José, ele tinha um destaque no meio dos seus irmãos. Não sei se você tem mais de um filho, né? Se você não tem filhos ainda, mas se você tem irmãos, você sabe que se o irmão ganha uma coisa melhor que o outro, dá briga em casa, é ou não é? Tem que ser igual, não é verdade? E quando o seu irmão ganhava uma coisa e você não ganhava, você ficava alegre? Não tem como, né? Então, imagina, né, o seu irmão lá, além dele falar que ele sonhou que você vai se dobrar diante dele, ele ainda era o queridinho do papai, ainda ganhou um presente que os outros não ganharam. E isso provocou muita inveja e ciúme. E o ciúme, ele anda muito próximo da inveja. Por quê? Porque você fica com ciúme da atenção daquela pessoa, e aí você acaba ficando com inveja da pessoa que está recebendo aquela atenção. Então misturou o ciúme com a inveja. Então você, pai, mãe, tenha sabedoria para não causar divisão na sua família, na sua casa, né? Trate os seus filhos, por mais que eles sejam diferentes. Claro, as consequências, os castigos, chamar atenção, vai ser diferente, cada um tem um temperamento, mas a gente tem que procurar, né? Se você vai dar um presente para um, dá o presente para outra pessoa também, para não gerar essas contendas desde pequeno em casa, né? E tem gente que adora fazer acepção de pessoas, né? Eu brinco assim, gosta de fazer decepção de pessoas, que vai gerar um atrito dentro de casa. E aí José, ele conta o seu sonho para os seus irmãos. E o fato dele contar esse sonho gerou muita inveja, além da túnica, né, que ele recebeu, a roupa. O fato dele contar um sonho gerou uma guerra, um ódio profundo pelos seus irmãos. E aí, igreja, eles tramam jogar José num poço. E eles fazem isso. Não teve um irmão para defender José, né? Teve um irmão para impedir. Todos foram contra ele, por causa da inveja. E a inveja é algo que atrapalha muito as nossas vidas. Não adianta insistir em querer voar. Não adianta você querer voar se você insiste em andar com quem corta as suas asas. Pare de compartilhar os seus sonhos antes deles se concretizarem. E não deixe as feridas feitas pelo invejoso, não deixe com que as feridas feitas pelo invejoso tirem o brilho de Deus da sua vida. Em toda área que você se destacar, pode gerar inveja. E a inveja, ela causa dor na pessoa que sente. E é uma dor física. E isso já é comprovado. Então, como ela sente dor, ela quer que você sinta também. José, ele contou o seu sonho para os seus irmãos. E ele contou, além dele contar o sonho para os seus irmãos, ele ganhou uma roupa especial do seu pai. Isso causou revolta nos seus irmãos, assim como a unção de Deus sobre a sua vida incomoda o inimigo. Mas por mais que tentem puxar o tapete de José, por mais que tentem apagar os sonhos de Deus para a sua vida, nada pode matar o sonho de Deus para a sua vida. Não dá para manter no poço quem Deus destinou para o palácio. Não dá. Eles queriam manter José no poço. Não adianta os irmãos brigarem pela túnica de José, a túnica só servia para ele.
E sabe, igreja, a unção não estava na túnica, estava na presença de Deus que José carregava junto com ele. E sabe, eles tiraram a túnica de José, eles rasgaram a roupa de José por ódio, por inveja, mas eles não puderam rasgar as promessas de Deus na vida de José. Deus era com José onde quer que ele fosse, e a Bíblia sempre deixou claro isso. Mas por mais que Deus fosse com José onde quer que ele fosse, no entanto, retire-se do ambiente de inveja. Sabe por quê? É como se você voasse entre espinhos. A inveja, ela sempre beira o extremo. Ela pode vir disfarçada de um excesso de bajulação e presentes, como pode vir com excesso de críticas destrutivas. E isso enfraquece e seca as suas forças. Por isso, às vezes, você tem estado fraco, porque você está sempre caminhando com alguém que está cortando as suas asas. Faraó sonhou, o copeiro sonhou, José sonhou, mas os irmãos de José não sonharam, porque quem está preocupado em destruir o sonho dos outros não tem tempo para viver os próprios sonhos. E era essa a preocupação deles, é focar no sonho de José. E isso funciona até na vida sentimental. Tem gente que se junta a uma pessoa, se casa com uma pessoa que não quer deixar a outra crescer, por ciúme ou por inveja, quer controlar a pessoa. Isso é triste. Não deixa a pessoa voar, não deixa a pessoa crescer, quer ter o controle sobre a vida da outra. E às vezes a gente fala, não, invejoso não vai dar presente, não vai bajular. Tem muito invejoso que é bajulador, que dá presente, que agrada, mas tem uma inveja disfarçada. E uma hora essa inveja vai se revelar. Então, desabafe mais com Deus, e você terá discernimento espiritual para saber quem não merece ver a transparência da sua alma. Para de compartilhar os seus sonhos antes de acontecerem. Proteja o seu milagre em oração. Começa a orar por aquilo que Deus entregou na sua vida. A oração diante de Deus e o silêncio diante dos homens é que protegerão o seu milagre. Conte os seus sonhos para quem sonha com você. Conte os seus sonhos para quem vai orar com você. É para essas pessoas que você deve contar seus sonhos. Talvez, se você desabafasse mais com Deus, você ia ter menos necessidade de ficar contando a sua vida para as pessoas. Porque já várias vezes aconteceu isso comigo. Eu chegava próximo de uma pessoa, eu ia falar algo, e o Espírito Santo falava, não é para falar. Aí a pessoa fala, o que você queria falar? Aí eu falei, meu Deus, vou ter que mudar de assunto. E aí eu falava uma coisa aleatória. Não é para você falar. Então, quando a gente conversa muito com Deus, a gente desabafa com Deus, a gente começa a ter discernimento espiritual de com quem a gente não deve se abrir. Porque a inveja é triste, a inveja causa dor na pessoa. E dificilmente você encontra hoje amigos que ficam felizes com a sua vitória verdadeiramente. Então, proteja o milagre. Tá para concretizar uma venda? Só conta para quem está interessado. Até mesmo uma gravidez. Hoje eu encontrei uma pessoa que eu até comentei aqui que eu dei um bolo para ela de presente no meu trabalho, porque o Espírito Santo falou, nós fizemos um propósito aqui na igreja de levar um bolo para um estranho, né? E eu levei um bolo para ela e ela falou que ela estava no propósito. E aí hoje ela me contou, ela falou, vou te contar o propósito. O propósito era que eu estou grávida
E eu queria esperar os 3 meses, fazer ultrassom, saber que está tudo bem com o bebê para eu poder dar a notícia. Então ela preservou o início da gestação dela. Assim como os nossos sonhos, a gente tem que preservar. A gente conta tudo, conta tudo. Às vezes a pessoa vai lá, né, na rede social, posta lá o cabelo dela, hoje vou fazer umas luzes. Vou antes e depois. Aí ela posta o antes de completar o depois. Aí acabam com o cabelo dela. Ficou aquela cor horrível. Cortaram tudo torto. Ficou com aquele cabelo de vassoura. Odiou. Ficou aquela cor de gema. E agora, como que eu vou postar isso? Deu tudo errado. Espera o resultado. Espera ver se você vai gostar. Tem gente que conta tudo, gente. Principalmente se é um sonho, se você vai prestar um concurso. Conta para todo mundo, faz a prova, fica quietinha, fica quietinha. Espera, rega em oração, protege o seu milagre. A gente tem que aprender a falar menos. Eu lembro que eu só contei para só a minha família que estava sabendo que eu fiz a prova, que tinha passado, e só depois que deu tudo certo, que eu já estava trabalhando, que eu falei, agora pode contar. Porque a gente precisa se focar no milagre da gente. Então assim, Deus, Ele fala conosco através de sonhos, e Ele deu um sonho para José, mas não era só um sonho, era um projeto, era um objetivo, era algo poderoso que iria acontecer na vida de José. Deus, Ele é tão poderoso que Ele pode fazer até o seu inimigo sonhar com você para te deixar em paz. Diga, ô glória. A pastora, eu vou pedir para Deus mostrar eu para aquela vizinha que não sai do meu pé, mostrar eu para aquela irmã que não me paga. Vou aparecer no sonho dela. Aconteceu isso com Gideão. Gideão estava com medo de lutar. Aí ele foi até o acampamento do inimigo, direcionado por Deus. Quando chegou lá, ele ouviu os inimigos dizerem assim: ó, nós vimos a espada, um pão caindo do céu, destruindo o nosso acampamento. É a espada de Gideão. Deus fez o inimigo sonhar com Gideão. E aí Gideão, ouvindo da boca do inimigo, ele teve certeza que Deus daria vitória. E às vezes Deus faz isso. Você fala assim: Deus, faz aquela pessoa sonhar comigo, eu preciso vender para ela, faz ela sonhar comigo. Aí eu falo, fiquei incomodada. Às vezes a gente vai, quando a gente foi comprar a nossa casa, a pessoa falou assim: meu Deus, eu comecei a sonhar com vocês, eu fiquei incomodada de tanto que a gente estava orando. A pessoa começa a sonhar, e até para coisas muito importantes, sérias, né? Às vezes você está procurando o seu Isaac, a sua prometida, fala assim: faz ela sonhar comigo, faz ela sonhar que é Campo Grande, né? Deus fala através de sonhos. Eu lembro de um sonho que me marcou muito, de um testemunho de um pastor, que eles fizeram um retiro de jovens, e na igreja tinha um baterista, da idade do Mateus, do meu filho. Só que só o Mateus ia, só a criança ia para a igreja, né? Os pais não iam. E hoje é até normal você ver isso, né? As crianças vêm para a igreja, os pais não vêm. Está tudo invertido, né? E só ele ia para a igreja. E aí nesse retiro, o que aconteceu? Eles foram para uma cachoeira e o menino morreu. Ele morreu afogado. E aí o pai ficou com muito ódio do pastor, muito ódio. Falou: eu vou matar esse pastor, é culpa dele, eu perdi meu filho. A família ficou arrasada, virou aquela situação horrível, muito chata. E aí o pastor começou a orar, falar para Deus: Deus, faz algo por mim, socorro, Senhor, né? E aí esse homem estava com muito ódio, ele não podia nem aparecer no velório, de tanta raiva que a família ficou do pastor, por causa do acidente que aconteceu com o menino. E o pai não acreditava em Deus, não acreditava em nada. E aí ficou com mais ódio ainda de igreja, de Deus, né? E o pastor se colocou em oração, se colocou na brecha. Até que um dia o pai do rapaz aparece no portão da casa do pastor. Aí o pastor chegou para a família dele e falou: olha, se ele vier para me matar, eu deixei a senha do banco. Eu já estava se preparando para despedir da família, porque ele falou: ele está aqui no portão, ele veio para me matar. Quando ele abriu o portão, o pastor se ajoelhou diante dele e pediu perdão. E falou assim: pastor, eu quero te pedir perdão, porque essa noite Deus falou comigo em sonho. Olha que tremendo, para alguém que não acreditava em Deus.
Deus falou comigo em sonho, falou que o meu filho está bem, está na glória, e que aprove ao Senhor recolher o meu filho, que foi a vontade de Deus e que o Senhor não tem culpa de nada. Então eu quero te pedir perdão por todo o ódio que eu carreguei contra a sua vida. E ali os dois se abraçaram, se perdoaram, choraram. Você vê um homem que não acreditava nem em Deus, sonhou com o Senhor falando com ele. Deus, Ele é poderoso para fazer o impossível nas nossas vidas, igreja. Assim como Ele pode dar um sonho para aquela pessoa que está te perseguindo, assim como Deus deu um sonho para Labão e falou: olha, não fale nada contra o meu servo Jacó. Deus é poderoso, amém? Deus é poderoso para proteger a sua vida. Então, José, ele tinha uma base de fé muito forte, ele tinha uma base de fé muito grande, porque ele teve pais. O pai dele passou a fé para o filho, e é muito importante você transmitir a sua fé para os seus filhos, deixar essa herança, porque, sabe, igreja, às vezes eu vejo: meu filho não quer ir para a igreja, seu filho também não quer ir para a escola, e nem por isso você deixa de levar seu filho, mas é uma obrigação nossa, deixar valores de fé para os nossos filhos, porque se você não deixar, pode ter certeza que o mundo vai deixar. Porque essa semana uma mãe me procurou e falou: pastora, o professor da escola, meu filho vai para a creche com o uniforme da escola, depois que ele tomou banho, ele colocou a camiseta da nossa igreja. O professor chegou no ouvido dele e falou para ele: eu não quero você com essa camiseta aqui, você está proibido de entrar com essa camiseta, porque está escrito comunidade cristã. E é uma criança que não sabe nem ler. E ele não estava usando esta camiseta dentro da escola como uniforme. Era uma roupa que ele trocou para ele poder ir embora para casa. Se ele quisesse de pijama, se ele quisesse de super-herói, se ele quisesse até de palhaço, o professor não tinha nada a ver com isso. E o professor não chamou a mãe nem o pai, falou no ouvido da criança: não é para você vir com essa camiseta, você está proibido de entrar com essa camiseta aqui. E aí ele chegou em casa e falou: mamãe, eu estou proibido de ir com essa camiseta na escola. Fez com que a criança se sentisse suja, indigna, como se ela estivesse colocando uma camiseta de bandido. E isso está acontecendo hoje. E aí você nem imagina o que o professor está falando no ouvido do seu filho, da sua filha. Você não sabe se amanhã ele vai ser um perseguidor de cristão, porque das coisas que estão falando no ouvido dele. E aí eu falei para essa mãe: você vai lá e fala com a diretora que isso é intolerância religiosa, isso é desrespeito, que ele tem que falar com o pai, com a mãe, não com a criança. Sabe lá o que ele anda falando no ouvido das crianças. Chega lá e coloca um fim nisso e pergunta: qual que é a regra aqui? Não pode camiseta de igreja, também não pode camiseta de militância nenhuma. Qual que é a história aqui? Chega lá e conversa, porque amanhã vai ser o quê? Porque a perseguição, igreja, a gente já está vivendo, não sei se vocês estão percebendo. E aí, ela conversou, a diretora falou: não, pode deixar, nós vamos chamar o professor e ele vai levar uma advertência. Sabe com quantas crianças, às vezes a criança chegou: não quero mais ir para essa igreja. Por quê? Porque o pai não ora em casa, a mãe não prega em casa, mas o professor prega. Dentro da escola existe uma doutrinação contra a igreja. E às vezes a gente não faz a nossa parte. Por que a gente, às vezes, aqui você sabe que não tem escolinha? Porque às vezes a escolinha era mais uma forma de entreter a criança. A gente não consegue dar um ensino profundo. E aqui a gente faz um culto com elas. Para quê? Para que elas possam adorar a Deus. E eu ouvi tantas crianças aqui no culto das crianças falando. Eu falei: o que é firmar uma casa na areia para vocês? É pai e mãe que não vêm para a casa de Deus. As próprias crianças falando. As palavras convencem, mas é o exemplo que arrasta. Então, se você não falar de Jesus, se você não levar o seu filho para Jesus, para a igreja, para a palavra, fique tranquilo que o mundo está fazendo isso por você. Por isso que a gente não dê, as crianças estão aqui, como meu filho está aqui, ouvindo a palavra. Eu nunca deixei ele ficar disperso da igreja, com exceção dos bebezinhos pequenininhos, é mais complicado, eu sei disso.
mas eles são acostumados a estar no culto. Você quase não percebe que tem criança aqui, porque quando Jesus pregava, as crianças estavam por perto. Ele disse assim: vinde a mim, deixai vir a minhas criancinhas, mesmo que ela queira correr, mesmo que ela fique incomodada no banco, traga o seu filho para a casa de Deus. Eu já falo, senta aqui, porque é para você conversar. E ele nunca foi de conversar, não. Já várias vezes eu peguei o Mateus, bebezinho, mal sabia escrever. Eu vi o Mateus: mãe, olha aqui, o que é isso? Meu esboço. Seu esboço? O que é isso? Foi falado isso no culto. Jesus é vida, não pode isso. Eu já estou me preparando para pregar. Então ele está prestando atenção, ele está absorvendo. Agora você imagina a pessoa falar: não, você é indigno de entrar com essa camiseta aqui. E a nossa camiseta, igreja, não tem nada, só está escrito Comunidade Cristã em Campo Grande. É a túnica de José que incomoda o diabo, entenderam? É a unção que você carrega, a presença que você carrega está cada vez mais incomodando o mundo. E a gente não pode se calar, a gente não pode ser omisso, porque a estratégia de Satanás nessa geração é que os pais não falem de Jesus para os seus filhos, fiquem presos nos seus celulares, as crianças não vão ouvir. E se essa geração não ouvir de Jesus, se essa geração vai na igreja e fica dispersa, e fica conversando, vai para a igreja e não ouve nada, ou chega em casa, não vê exemplo de Jesus dentro da sua casa, sabe o que vai acontecer? As próximas gerações não vão ouvir falar de Jesus, porque não vai ter quem fale, porque não vai ter quem conheça. E é muito sério isso. Nós temos que lutar pela nossa casa, não deixar nossos filhos dispersos. Ai, pastor, eu estou evangelizando fulano, vou trazer o fulano. E os seus filhos? Se preocupe com seus filhos. Pelo menos quando você tem ainda autonomia sobre eles. Depois que cresceu, casou, decidiu sua vida, você vai fazer pouca coisa, mas eles vão se lembrar do que a mãe falava, vão se lembrar que a mãe ia para a igreja, a mãe leva o filho para a igreja, e depois a mãe vem falar: meu filho foi para a droga, meu filho foi para a prostituição, meu filho foi para isso. Nunca trazia o filho, nem os pais não vêm. Como é que o filho vai ver, gente? O mundo só está levando a nossa família para o buraco. Você imagina se José não tivesse uma estrutura de fé. A palavra diz que onde ele ia, Deus era com ele. Mas da onde que ele conhecia Deus? Do seu pai. Do seu pai. Ele tinha uma referência de fé 3 vezes na Bíblia: Gênesis 32, Gênesis 21, Gênesis 23. Fala em todo momento: José foi para a cisterna, mas o Senhor estava com ele. José foi vendido como escravo, mas o Senhor estava com ele. Independente do que você viva ou passe, Deus está com você. É um erro a gente pensar, porque está próspero, a vida está boa, Deus está com ele. Se está com problema, é porque Deus não está, não. Se tem alguém com quem Deus estava, era com José aqui. Deus estava usando as adversidades para cumprir um propósito na vida de José, assim como Ele usa as adversidades para cumprir o propósito dele na sua vida. A decepção de José hoje ia ser o cumprimento do propósito amanhã. Mas para você viver o propósito de Deus, você não pode deixar a mágoa, que é uma má água, tomar conta do seu coração. A gente não pode viver preso à dor, às frustrações do passado, viver remoendo o ódio das pessoas. Tudo que José toca, prospera. E por que muitas vezes nós não prosperamos? Porque o nosso coração fica preso nos traumas, na rejeição, na dor que passou, e não conseguimos prosseguir. Se o coração de José ficasse preso na noite que ele foi jogado no poço pelos seus irmãos, se o coração de José ficasse preso na rejeição, se o coração de José desejasse ódio para os seus irmãos, eu quero que eles morram, eu quero que eles adoeçam, Deus não estaria com José. Por isso que tudo que ele tocava prosperava. Pode colocar José na prisão, pode colocar José no calabouço, pode colocar José em qualquer lugar, aonde ele estiver, Deus está com ele. Tudo que ele toca prospera.
não é a túnica, é a presença que ele carrega. Aleluia. Então, sabe, igreja, a primeira coisa para você esquecer algo é tirar o foco daquilo. O depressivo, ele concentra muita energia no passado. O estressado, ele concentra muita energia no problema do presente. E o ansioso, ele concentra muita energia no futuro. E aí a gente gasta tanta energia com a coisa errada que não tem força nenhuma para fazer a coisa certa. Você passou tanto tempo se consumindo pela preocupação, se consumindo pela ansiedade, se consumindo pela raiva, gastando energia com aquilo. Gasta a sua energia. Fala, olha, eu tô com uma ansiedade, uma raiva. Vai para academia, malhar. Pelo menos você vai ficar com raiva e vai ficar musculoso. Vai ter raiva e vai criar músculo. Ai, tô chateado. Vai correr, vai fazer uma corrida. Corre lá e fala, extravasa lá, depois você volta bem. Tá chateado, vai ler, vai estudar, foca a sua energia na coisa certa. Para de gastar energia remoendo mágoa, falando das pessoas, preocupado com as pessoas. Isso não vai acrescentar nada na sua vida, na nossa vida. José, ele sabia prosseguir. Não ficar preso na cisterna, não ficar preso nos seus irmãos, não ficar preso, concentra demais energia. Pode ver que o ansioso, ele é tão desesperado, ele concentra tanta energia de preocupação no futuro. Estou me consumindo aqui por uma coisa que nem vai acontecer. E aí ele está tão consumido, e aí ele viu que não aconteceu, ele está tão esgotado, porque a energia dele foi toda empregada de forma errada. Então, gaste a sua energia buscando a Deus. José foi vendido pelos seus irmãos, chegou na casa de Potifar como escravo. Ele falava, meu Deus, esse escravo é diferente, tudo que ele faz prospera, ele tem uma graça, porque ele concentrou aquilo em melhorar, em crescer. Um dia eu vi num grupo de oração lá do meu trabalho um rapaz muito novinho tocando teclado, muito bonito mesmo, tipo você, tipo eu estou profetizando, muito bonito, só que ele era muito novo. E aí eu falei para ele assim, que bonito, você estudou teclado, onde você aprendeu? Ele falou assim, sabe o que aconteceu? Um dia eu subi no altar para tocar, e o pastor me humilhou tanto. Ele falou, você nunca vai ser um bom tecladista, você não serve, você é muito ruim, você nunca vai tocar bem. Sabe o que eu fiz? Desde aquele dia eu me desafiei, eu falei, eu vou aprender, eu vou tocar bem. Aquilo serviu de impulso para mim. Todo dia eu estudava, e hoje eu estou tocando assim. O que ele fez com a crítica negativa? Ele transformou em impulso para crescimento. Por isso que fala que a mágoa é uma má água, porque ela contamina toda a sua vida. Então, se você concentra muita energia no passado, você vai ficar depressivo. Se você ficar muito preocupado com o presente, você vai ficar estressado. Ai, porque eu sentei no lugar errado, ai, porque choveu, ai, porque está calor, ai, porque... Se você gastar muita energia com o futuro, você vai viver ansioso. Deus é o mesmo ontem, Ele é a cura para o passado. Deus é o mesmo hoje, Ele é a força do presente. E Deus é o mesmo amanhã, Ele é a esperança do nosso futuro. Então Ele cuida de todas as áreas da sua vida. Quando José enxerga o tanto que ele é abençoado, nasce o seu primeiro filho, ele coloca o nome de Manassés, que significa Deus me fez esquecer de toda a aflição, de todo o meu trabalho, de todo o sofrimento da casa do meu pai. Esquecer não significa que as marcas não estejam presentes, mas elas não te doem mais. Significa que o passado não pode paralisar o futuro que Deus tem para você. Deus te fará esquecer os traumas, as dores, as rejeições, tudo de ruim que você viveu. Quando você começar a esquecer, então Efraim nasce, que significa
Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Você será duplamente próspero e duplamente frutífero. Quando José viu o tanto que ele foi abençoado, ele foi vendido pelos seus irmãos como escravo. Como escravo, ele prosperou na casa de Potifar. Ele foi preso injustamente, passou 13 anos ali na prisão. Depois ele sai da prisão. Ele prospera na casa de Potifar, prospera na prisão, porque Deus estava preparando José para ser um governador. Olha que coisa linda Deus tinha na vida de José. E isso se revela no nome dos seus filhos. Quando ele disse: Manassés, Deus me fez esquecer. Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Você receberá muito além de tudo aquilo que você pediu. Ele falou: como Deus me fez próspero. Quando José reencontra os seus irmãos para ver o perdão, a história é longa, é comprida, eu não vou conseguir contar tudo hoje. Mas ele fala assim para os irmãos, quando os irmãos vão chorar e pedir o favor dele, ele fala: não chore, porque tudo que eu vivi fazia parte de um propósito de Deus, para que hoje eu pudesse ajudar vocês. Então José, ele não carregava ódio, ele não carregava mágoa, ele não carregava despeito. Ele era um rapaz cheio da presença de Deus, que com 17 anos passou por tantas lutas, para com 30 anos se tornar um governador da maior nação do mundo. Coisas grandes Deus tinha na vida de José. A gente precisa, para esquecer algo, tirar o foco daquilo. Eu não consigo esquecer essa pessoa, eu não consigo esquecer esse problema. Toda vez que esse problema vier, muda o foco. Vai orar, vai ler a Bíblia, vai fazer outra coisa. Não vai ver aquela rede social. Tira do seu campo de visão, tira o foco daquilo. É muito importante você tirar o foco daquilo. E Deus te faz esquecer completamente. Eu lembro, igreja, que eu estava passando por uma luta, um problema na minha família de saúde, até com meu pai. E eu fui fazer um exame. E nesse exame, a médica falou que eu estava com um nódulo no rim. Só que eu não me lembro disso. Eu simplesmente esqueci. Gente, quem me conhece sabe que eu sou extremamente diligente com a minha saúde. E se eu tivesse com a cabeça no lugar, eu ficaria extremamente preocupada, porque eu já estava com meu pai doente, eu já estava com alguns problemas em casa. Eu falei: meu Deus, eu ainda estou com nódulo, e agora? Eu simplesmente saí do exame e esqueci. E eu contei para o Anderson e ele também me esqueceu. Parece que Deus deu um apagão na nossa mente. Como que você sabe disso, pastora? Porque um ano depois eu voltei para fazer um exame de rotina. E a médica falou assim: mas tinha um nódulo aqui. Eu, o quê? É um nódulo aqui, mas ele não está mais aqui. Eu, peraí, você está me contando um milagre? Eu nem sabia da impossibilidade. Como assim? Ela mostrou o exame, estava lá na minha cara escrito: nódulo no rim. Eu falei: não é possível, eu não estava acreditando nela. Não, ali eu já agradeci a Deus, né? Aí eu falei: Anderson, você sabia que eu estava com nódulo? Disse que eu estava com nódulo, eu nem sabia. Aí ele falou: você me falou isso? Eu falei: o exame está aqui, a gente leu. Aí eu lembrei dessa passagem, falei: Deus me fez esquecer. Esqueci, gente, esqueci. Você não vai ficar esquecendo seus exames, você tem que cuidar da sua saúde, tá? Não me interprete errado. Tá lá com a glicose altíssima, vai lá na sorveteria se encher de sorvete. Não é isso. Não deturpe o que eu falei. Eu estou dizendo que eu sofri um apagão, gente. E meu marido também, então eu não estou doida sozinha. Mas apagou. Sabe assim, Deus fez você esquecer daquele problema. Parece: meu Deus, eu esqueci completamente aquela mágoa, eu esqueci completamente aquela pessoa, eu esqueci completamente aquele trauma que eu vivi. Deus te faz esquecer completamente. Eu gostava tanto dessa pessoa que me maltratava, esqueci dela. Deus te faz esquecer a dor. Ele tem esse poder. Então quando Manassés nasce,
Pensa, um menino que foi rejeitado pelos seus irmãos, um menino que foi privado de viver com seus pais. Na prisão ele ajudou um copeiro, o copeiro esqueceu dele quando foi abençoado, mas Deus não esqueceu de José. Então o nome do filho de José é muito forte, porque ele diz assim: Deus me fez esquecer de toda a tristeza que eu passei, e Deus me fez prosperar duplamente. Só prospera quem esquece, só prospera quem tira o foco da dor, só prospera quem não se alimenta de mágoas, só prospera quem tem um coração diante de Deus, como José tinha, um coração que ama a Deus. Ele podia ser um revoltado com Deus, com seus irmãos, com tudo, mas não, ele transformou todo o mal que fizeram na vida dele em testemunho, em força. E é isso que você tem que fazer. Usa a energia da forma certa. Está ansioso? Fala, hoje eu vou ler 10 capítulos da Bíblia. Está preocupado, está com insônia? Dobra o joelho e começa a orar até o sono vir. Começa a usar essa energia para a coisa certa, e você vai ver a diferença. E às vezes você já está sem sono, você fica na internet, aí vai ver vídeo de tragédia, aí pronto. Aí vai com a pastora, falou, sonhou com a Dolly vindo me estrangular. Eu sonhei, pastora, que o prato de feijão me abraçava e me enforcava. O que você está assistindo à noite, irmão? Né? Então, cuidado para você não ficar vendo essas coisas que vão atrapalhar seu sono. Então, é preciso a gente não ficar preso à dor. E olha o perigo de ficar preso à dor. E a gente não pode ficar preso a esses sentimentos. Tem pessoas que têm sonhos ruins também, assim como Deus dá sonhos. Tem pessoas que sonham com o inimigo, sonham com pessoas do passado, sonham que estão sendo enforcadas, sonham que a pessoa que morreu está vindo visitar. Sonhos terríveis, sonhos que não vêm de Deus. E eu me lembro, igreja, de um sonho que, como a gente passou por um processo difícil, né, antes da minha mãe falecer, eu tinha muito pesadelo assim de tentando salvar, porque ela ficou doente, a gente indo para o médico, então eu tinha constantemente pesadelo. E aí eu comecei a sentir muita enxaqueca de dia por causa desses pesadelos, porque aí eu pressionava muito os dentes e dava muita dor de cabeça. Sonho assim que eu corria para o médico, sonho sempre que ela estava viva e que eu estava tentando fazer alguma coisa. E aí a gente fez uma campanha de sonhos na igreja, dos sonhos de Daniel. Aí eu falei com Deus, Deus, entra nos meus sonhos, visita os meus sonhos e não me deixa mais ter esses pesadelos. Eu não quero mais ter esses sonhos ruins, eu fico angustiada. E aí eu lembro que uma noite, nesse propósito, eu estava no jejum. Nessa noite eu acordei, olha só que coisa louca, eu estava dormindo, mas no meu sonho eu via a minha mãe pendurada na janela, se balançando com uma bata bege, uma bata meio, parece aquele branco encardido, e ela estava se balançando na janela. E aí olha que estranho, porque parecia que eu estava acordada, assistindo o meu sonho. E aí eu vi ela balançando na janela. E aí eu falava assim, mãe, desce daí, sai daí, não fica aí não, sai daí, você vai se machucar. Era tão real assim, eu falava, sai daí, mãe, sai daí, desce daí. Aí uma voz falou assim para mim, eu não venho pela janela, Jesus entra pela porta. Quem entra pela janela é o demônio, é o diabo. Aí na hora eu olhei para aquela que parecia ser a minha mãe, e eu falei, em nome de Jesus, demônio, sai da minha casa agora. E eu vi o rosto dela se transformar num demônio, e aquilo saiu da minha casa. Foi uma experiência horrível, uma presença maligna dentro do meu quarto. Quando eu acordei, eu falei para o meu esposo, ora por mim, porque eu tive uma batalha espiritual nessa noite, porque o demônio estava usando a figura da minha mãe para me atormentar.
Por quê? Porque eu estava passando pelo processo de dor muito profundo, então eu tinha sonhos terríveis com ela, e Deus me fez ver o meu próprio sonho, porque a palavra diz que a gente não deve consultar os mortos, que os mortos não voltam para se comunicar, isso está na Bíblia. E aí eu consegui ver no meu sonho as feridas que eu tinha voltando para me atormentar. Então aquilo não era minha mãe, aquela figura não era minha mãe. E aí eu acordava mal, com dor de cabeça, péssima. Por quê? Porque era uma figura de dor que o inimigo usava para me trazer dores físicas. Só que jamais eu ia expulsar a minha mãe, porque você pensa, é minha mãe, é a pessoa que eu amo. Você não vai achar que é um demônio usando a figura da pessoa que você ama. Então existe isso de você ficar preso à dor, ela deixa você cativo. Depois que eu fiz essa campanha, esse propósito, glória a Deus, eu nunca mais tive pesadelo com a minha mãe, nunca mais, nunca mais. A única vez que eu tive um sonho que se referia a ela, foi um sonho bom. Aí verdadeiramente era um sonho de Deus. E eu lembro que um anjo falava assim: eu quero ver como que as filhas da Vera estão na terra. Aí, como que está a Karen? A Karen, ela está na orquestra. O maestro está tocando e ela está lá na orquestra, participando da orquestra. De vez em quando ela chora, de vez em quando ela fica doente, de vez em quando ela se cansa. Aí ela deita nos braços do maestro. O maestro a consola e ela volta para a orquestra. O importante é que ela não saiu da orquestra. E aí eu acordei e eu entendi o sonho, porque tudo que a minha mãe deixou para as nossas vidas foi que a gente permanecesse na presença de Deus, na casa de Deus. E por mais que você passe dificuldades, por mais lutas que você passe, nunca saia da orquestra, nunca saia da presença, nunca saia da posição que Deus te colocou. Não saia. Quando Ele vier te buscar, é para você estar na orquestra, os seus filhos com você. Cadê os seus filhos? Eles precisam estar com você, na orquestra, buscando ao Senhor. Nós temos que ser referenciais de fé para os nossos filhos, de nem precisar falar, deles olharem para a gente e terem sede de Deus. A palavra de Deus diz que a gente tem que ser sal, e o sal dá sede. É preciso suportar o processo para viver o propósito. Eu sei que está difícil, não é fácil, mas não deixe a dor tirar o foco daquilo que Deus sonhou para a sua vida. José tinha uma túnica colorida, vestes de filho amado. Assim como você foi escolhido, Deus de um ventre, Deus derramou uma unção especial sobre a sua vida. Deus já te amava, ainda que seus pais não te quisessem, Deus te quis, Deus te amou, por isso você nasceu. Ele te deu vestes de amor, e se por algum momento da sua vida te tiraram essas vestes, você se sentiu roubado, traído, enganado, injustiçado, se por algum motivo você sentiu que você perdeu essas vestes, seja por inveja ou porque te feriram, olhe para Jesus, porque podem tentar tirar o seu cargo, as suas conquistas, mas não podem tirar a unção que Deus derramou sobre a sua vida. Isso você tem que preservar para sempre. Não deixe nada tirar isso de você. José esperou 13 anos para cumprir o propósito. Ele dormiu como presidiário e acordou como governador de todo o Egito. Assim Deus pode fazer na sua vida. José passou por esse processo porque ele precisou administrar a escassez de uma prisão e prosperar uma prisão. Ele aprendeu a administrar a fartura na casa de Potifar. Por quê? Porque quando ele foi levantado governador, a terra ia passar por 7 anos de fome e 7 anos de fartura. José sabia viver a fartura e a escassez.
ele sabia prosperar com Deus em qualquer situação. Por isso, tudo que ele passou foi um processo para que ele fosse preparado por Deus. Talvez, como José, você já usou vestes de escravo para você achar que você nunca vai ser feliz nessa área da sua vida. Talvez você já usou vestes de prisioneiro para que você não se sinta digno das bênçãos do Senhor. Ou talvez você não se sinta digno e nem capaz de vencer o pecado por causa das vestes de prisioneiro, mas vença a perda das vestes de filho amado. Vença as vestes de escravo. Vença as vestes de prisioneiro. Porque Gênesis 41, 42 diz: então tirou o faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José e fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. Aleluia. José usou vestes de prisão, José usou vestes de escravo, tiraram a sua roupa de filho amado, mas sabe o que ele recebeu? Ele recebeu uma honra e as suas vestes eram de linho fino. A roupa mais especial estava preparada para José, assim como Deus tem preparado algo especial para você. O seu sonho vai se concretizar em nome de Jesus. Vai acontecer esse negócio que você está orando. Você ainda vai ver o seu filho sentado do seu lado na igreja. Você ainda vai testemunhar a sua cura aqui na frente. O seu milagre ainda vai se realizar. Assim foi com José. Roupas de linho fino. É algo grandioso, especial, aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. É uma roupa maravilhosa. Hoje você pode estar usando roupa de escravo. Hoje você pode estar usando roupa de prisioneiro, mas tem uma roupa de linho sendo costurada para você. E na hora certa Deus vai te entregar. É assim que Deus faz nas nossas vidas. O que manteve José vivo foram sonhos. Continue sonhando. Continue sonhando. Sabe por quê? Ele enfrentou tudo isso, a prisão, ele enfrentou a dor, ele enfrentou a traição, ele enfrentou a tentação da mágoa, que é essa mágoa que fica na nossa alma, de poder se vingar dos seus irmãos, quando seus irmãos foram lá pedir ajuda dele, lembrar de tudo que ele sofreu, porque ele ficou 20 anos longe do seu pai, da sua família, mas ele não deixou, porque ele não se prendia à dor. Os sonhos mantêm a gente vivo. Continue sonhando. Sonhe, sim, sonhe com aquele projeto que parece impossível. Sonhe, os sonhos vão te manter vivo. Quem não sonha fica depressivo. Tenha projetos, tenha objetivos na sua vida. Os sonhos vão alimentar a sua alma. Tenha sonhos. Eu me lembro do seu José, um senhor, pai de uma irmã aqui da igreja, que eu fui visitar no hospital, e os médicos tinham falado para mim, porque a enfermeira que estava cuidando dele é minha cunhada, e ela falou assim: Karen, o médico falou que ele não vai passar dessa noite, ele tem muitos problemas de saúde, ele é um paciente que não vai resistir. Mas eu lembro que eu não falei nada para a irmã. Eu falei: tá bom, mas mesmo assim eu vou orar. E aí eu falei assim, eu fui visitar o seu José, e aí ele também chama José. Eu falei: seu José, você acredita que um dia a gente vai estar em casa tomando um café, comendo um bolinho de chuva, rindo de tudo isso? Ele: eu acredito. Eu falei: eu também acredito. E ele disse para sua família que Deus fez 2 promessas para ele ali, que ele não iria partir antes de se cumprirem essas 2 promessas. Uma delas era reencontrar um filho que estava desaparecido, e o filho apareceu. E quando os médicos falaram: não, é impossível, ele não vai conseguir, mesmo assim nós oramos. E aí, quando ele saiu do hospital,
A irmã me ligou e falou: pastora, vem aqui em casa, meu pai preparou, minha família preparou algo para vocês. Eu cheguei lá, tinha bolo, bolinho de chuva e café. E aí ele sentou do meu lado e falou: agora você vai comer o bolinho de chuva. Bolinho de chuva desse tamanho. Agora você vai tomar essa caneca de café comigo. Aquela caneca de café. Eu falei: oh, glória de Deus. Esse é o café mais gostoso que eu já tomei na vida. Porque eu estou vendo um milagre aqui na minha frente. Então, aquele sonho de você tomar aquele café, você ainda vai realizar. Ele tinha uma esperança no coração. Então, por mais que a medicina tentasse dizer que ele não ia sair dessa, Deus é que determina os nossos dias na terra. É Deus. O médico pode falar: ele tem 2 dias. Se Deus falar não. É Deus que determina. Eu falei: nós vamos orar mesmo assim. Nós vamos orar mesmo assim. E eu tomei o café. Sabe que você sonhar? Eu falei para ele assim: vamos tomar um café com bolinho de chuva, dando risada desse dia aqui. Então assim você tem que falar: eu ainda vou viver tudo isso aqui. Mas para isso você tem que ser, como diz Filipenses 3,13, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, Manassés, e avançando para as que estão diante de mim, Efraim. Então você tem que deixar, não ficar preso, não ficar remoendo tudo isso. Vai chegar o dia em que você vai se ver vivendo as coisas pelas quais você tanto orou. Vai chegar o dia em que você receberá a notícia da resposta da sua oração, dos sonhos perdidos. Vai chegar esse dia. O de repente de Deus é a colheita da semente que você lançou, às vezes na escassez. A palavra de Deus diz que aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará colhendo os seus molhos. O segredo não é o choro, o segredo é caminhar enquanto chora, plantar enquanto chora. Não adianta só caminhar chorando, tem que plantar, para que você tenha a colheita da volta. Você às vezes está arrebentado, mas você está no culto orando, você está buscando, você está ajudando pessoas. E se tem uma coisa que faz a sua vida prosperar, é você fazer a obra de Deus, é você semear no reino de Deus. Isso é algo grandioso. Onde José ia, ele dava um testemunho. Mesmo ele passando por dores, quando ele chegou na prisão, viu seus colegas tristes, ele falou: o que vocês têm? Eu quero ajudar vocês. Se preocupava com o outro. São sementes. É o de repente de Deus que acontece na sua vida. Jacó achou que José tinha morrido, porque seus irmãos falaram, levaram a túnica cheia de sangue. E José era o filho queridinho de Jacó, era o seu filho da velhice. Jacó achou que o seu filho tinha morrido. Se passaram 20 anos. De repente, assim pode acontecer na sua vida. De repente, são as colheitas das sementes que você está plantando hoje. De repente, os filhos trazem a notícia para Jacó. Disseram: José ainda vive e ele é governador de todo o Egito. Imagina essa notícia para um pai que há 20 anos não viu o seu filho e achava que ele tinha morrido. A palavra de Deus diz que Jacó quase morreu do coração, quase desmaiou quando ele teve a notícia. Olha para o seu irmão e diz assim: você vai quase desmaiar quando você vê a bênção que Deus tem para você. Você vai quase desmaiar. Fala assim, pessoal, que divide comigo, hein? Conta aqui. Diz que ele ficou tão passado, né? Que ele quase desmaiou. E aí a palavra de Deus diz assim que Jacó reviveu quando ele teve aquela notícia. Imagina você saber alguém que você tanto ama, que parecia que você achava que estava morto, saber que está vivo e ainda é governador do Egito. É além daquilo que você espera.
a palavra de Deus diz que Jacó reviveu, assim como Deus fará os seus sonhos reviver, as promessas que um dia Ele te entregou reviver, aquilo que você achava que estava perdido vai reviver dentro de você. Não perca a esperança, não perca a fé. A palavra de Deus diz que Jacó reviveu. No momento que ele teve aquela notícia, ele foi chamado de Jacó reviveu. Logo em seguida diz assim: então Israel, Deus chamava Jacó, o nome de Jacó que significa suplantador, aquele que puxa pelo calcanhar. Deus trocou o nome de Jacó para Israel, aquele que luta e vence, um soldado de Deus, aquele que lutou com Deus. Então, quando vem a notícia do filho que ele achava que estava morto, diz assim que Jacó reviveu. O Jacó, a humanidade dele, aquele pai que chora por um filho, a nossa carne que clama por um milagre, por uma promessa, ela vai reviver. Só que aí, logo em seguida o versículo diz que Israel, agora não fala Jacó, então Israel se levantou e disse: eu vou me levantar e eu vou ver o meu filho e eu vou beijar o meu filho antes de morrer. Ali ele é Israel. Por quê? Porque ali ele tomou a posição de príncipe do Senhor, aquele que luta pelos seus sonhos, aquele que luta pela sua família, aquele que luta pela sua casa, aquele que luta em direção àquilo que Deus prometeu. Ele falou: eu vou atrás do meu filho e eu vou abraçar o meu filho. Agora ele é Israel. Não basta só receber a notícia e reviver, você precisa lutar e ir em direção aos seus sonhos, tomar posição em direção aos seus sonhos. Você ainda vai beijar o seu filho, você ainda vai testemunhar tudo que Deus te prometeu. Assim como deixa de ser Jacó, hoje Deus está revivendo os Jacós aqui nessa noite, para que você se torne Israel e vá em direção aos seus sonhos, e vá em direção àquilo que você deseja. Sabe, igreja, às vezes a gente pensa: meu Deus, quando você vê os seus sonhos se concretizando, quando a pessoa verdadeiramente sonha. Eu lembro de uma menina que ela queria estudar e ela não tinha dinheiro, e ela vendia bombom na faculdade. Ela passava a noite ajudando a mãe, chegava lá na sala: oi gente, tudo bem? Me dava o cabelo de rosa, vem, me ajuda, vamos comprar um chocolate. Era muito bom, e ela pagou a faculdade assim, vendendo chocolate todo dia na sala. Ela vinha e as pessoas já sabiam e ajudavam e sabiam que era para ela estudar. Ela batalhou pelo sonho dela. Eu lembro de estudar para concurso, passar noites em claro com o Mateus pequenininho, tomando café para ficar acordada para conseguir estudar. Quantas vezes, igreja, eu chorei. E aí quando eu recebi a ligação, eu falei: meu Deus, eu não estou acreditando, eu não estou acreditando. Eu falei: eu não estou acreditando. Aí quando eu recebi a ligação, eu fiquei em estado de choque. Eu entendo o Jacó, porque imagina, você pensa assim: meu Deus, a pessoa que você achou que morreu está viva, ainda mais um filho, né? Mas a hora que eu recebi a ligação, eu não conseguia processar, eu só chorava. Aí o Anderson falou: o que está acontecendo? Alguém morreu? Mas não para de chorar. Eu parei assim na cozinha e chorava. Aí eu falei: o que aconteceu? Quem morreu? Aconteceu alguma tragédia? Pelo amor de Deus, me fala. Eu falei assim: eu fui nomeada, você acredita? Aí ele começou a chorar também. Eu falei: olha a fortaleza. Aí ele chorou mais que eu. Aí ficou os dois chorando na cozinha. E o Mateus chorando, não está entendendo nada. Meu pai e minha mãe estão chorando, eu vou chorar também. Falei assim: vamos lavar a cozinha de tanto que a gente chorou. A menina falou hoje que ela trabalha comigo, falou: cara, eu nunca vi uma pessoa tão fria no telefone igual você. Eu falava, você não falava nada, você falava eu fiquei em estado de choque. É verdade, eu fiquei em estado de choque. No outro dia eu liguei, eu falei: calma moça, eu não sou assim não, vamos conversar. Mas eu fiquei em estado de choque. Eu falei: imagina Jacó em estado de choque.
E eles iam passar por um período de fome muito grande na terra. Não havia comida em lugar nenhum. E Deus levantou José para os 7 anos de fartura armazenar alimentos, para quando viesse os 7 anos de fome não faltar comida na terra. E José fez isso com a direção de Deus. E aí o mundo inteiro vinha buscar comida no Egito. Quem veio buscar comida no Egito? Jacó e os seus filhos. Quando José reencontra os seus irmãos, ele fala: vai buscar o pai. Aí Jacó reviveu, fala: eu vou para lá. E Deus falou para ele: vai, eu vou com você, não temas em ir para o Egito. E tem mais, José, não só você vai ver seu filho, como José que vai fechar seus olhos quando você morrer. Ou seja, ele diz assim: além de você ver o seu filho, você vai viver anos ainda com o seu filho, os anos que foram roubados, e ele que vai fechar seus olhos quando você morrer. Significa que José está do lado dele na hora da morte dele. E assim aconteceu. José que fechou os olhos de Jacó. Quando Jacó se foi, Jacó já estava com mais de 100 anos. E ele viveu, acho que até os 130 mais ou menos. Foram muitos anos ainda com seu filho. Então não só você vai viver, como você vai tocar no milagre. Você vai vivenciar isso de maneira poderosa. E aí, como Deus prometeu para Jacó que ele seria uma grande nação se todo Israel estava passando fome e precisava buscar ajuda no Egito, José preparou uma cidade chamada Gósen para sua família. Pode trazer, além dele ajudar o pai dele, ele falou: pai, vem para cá, eu vou sustentar você, vou sustentar todos os meus irmãos, vou dar trabalho para todos eles, terra para todos eles. Porque José era imensamente próspero. José falou assim: não chore, porque eu passei por tudo isso para que eu pudesse salvar vocês hoje da fome. E assim todos eles ficaram ali em Gósen, sendo alimentados, sendo supridos no tempo da seca. Aqueles que chegaram ali em 77 pessoas se tornaram milhões de pessoas. Por quê? Porque Deus prometeu para Jacó que faria dele uma grande nação. E quando a seca viesse na terra, Deus usa o filho de Jacó para trazer a provisão. Olha como Deus é maravilhoso. Olha como quando você vê tudo desmontado, você não entende. Mas quando você vê tudo conectado, você entende o propósito de cada coisa na sua vida. De cada tragédia, de cada perda, de cada luta, de cada dificuldade. Então não deixe de sonhar, não deixe de viver os sonhos e os projetos de Deus para a sua vida, porque grandes coisas tem o Senhor para você. Você vai viver ainda cada um deles, em nome de Jesus. Você vai se ver vivendo cada uma dessas orações. Mas hoje você entrou aqui Jacó, que Deus vai fazer reviver. Só que você vai sair daqui Israel e vai lutar por cada sonho que Deus te deu. Amém? Você que pode, se coloque em pé, nós vamos orar. Você não pode mais viver refém, escravo de nenhuma dor, mas que você possa olhar para cada promessa que Deus tem na sua vida, que você não se deixe abater, que você não deixe isso entrar no seu coração. Não fique preso à dor, não fique preso à rejeição, não fique preso às coisas que te maltrataram. Olha para frente, olha para Jesus, olha para a fé. Não seja escravo de nenhum problema. Não seja escravo. Por mais que roubassem a roupa de José, de filho amado, não puderam roubar as promessas de Deus na vida dele. Ninguém pode roubar as promessas de Deus. Por mais que tentem te prejudicar, por mais que tentem tirar suas coisas, ninguém consegue tirar as promessas de Deus na sua vida, a não ser você mesmo. Deus não depende dos seus recursos para te abençoar. Ele é Deus. Deus não prosperou José com a herança do seu pai Jacó. Deus deu uma herança especialmente para José.
E de prisioneiro ele acordou o governador. E para aquele que usou roupa de escravo, agora estava usando uma roupa de linho fino, mais puro, para que ele pudesse ajudar a sua família. Que você possa entender que Deus tem um propósito em tudo que você está vivendo, e que Ele vai trocar as suas vestes. Ele vai trocar as suas vestes nessa noite. Aleluia, Jesus. Que você possa olhar para a cruz, que você possa olhar para Ele. Sabe, igreja, essa semana eu contei aqui domingo que eu ouvi essa canção cantada por uma pessoa que venceu um câncer. E aquela canção entrou realmente no meu coração, porque ele dizia: eu não sou mais escravo do medo. Você não vai ser escravo de nada que possa te limitar nesse mundo, a nenhuma dor que você viveu, porque você é filho de Deus. Você é Israel do Senhor. Então se levante em direção dos seus sonhos, e que todas as barreiras hoje na sua mente, no seu coração, sejam dissipadas em nome de Jesus, e que você possa declarar isso de todo o seu coração. Hoje Ele vai te resgatar e vai te fazer reviver, Israel. Com a melodia Ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. E eu sou filho de Deus. Antes de eu nascer, escolhido fui, por meu nome me chamou. De novo eu nasci em sua família. O seu sangue me comprou. E eu não sou mais escravo do medo. Declare: eu sou filho de Deus. E eu não sou mais, declare, do medo. E eu sou filho de Deus.
Eu não sou mais escravo, porque eu sou quem? Diga. E eu sou de Deus. Nós somos seus filhos, Senhor, herdeiros das tuas promessas, aleluia. Não somos mais escravos, nós somos livres, livres em Ti, amém? Glória a Deus, pode se sentar um minutinho. Você é livre em Cristo Jesus. Hoje encerramos o nosso propósito da oração antes de dormir. Então hoje ore mais uma vez e eu creio que você ainda vai viver muitos sonhos de Deus. Lembre-se, você não é escravo de nenhum problema, de nenhuma dor, de nenhuma maldade que fizeram com você. Jacó podia usar roupa de escravo, mas ele sabia que ele era filho de Deus. Entenda que você é filho e Deus vai abrir um mar só para você passar. Amém?